Oi, igreja, tudo bem? Vamos para mais uma celebração virtual gravada. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam a salvo e vamos louvar juntos em momentos diferentes, mais uma vez. Espero que seja uma das últimas, mas enquanto isso é a forma que nós temos de congregar. Olá, meus queridos irmãos e amigos da ABPOA. Para mim é um prazer estar podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu gostaria que nós estivéssemos orando e pedindo a orientação de Deus para aquilo que Ele vai nos mostrar na Sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor está nos dando de nós abrirmos a Sua palavra,
e podermos ver nela, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, através de tudo aquilo que nós iremos ler e através de tudo aquilo que nós iremos ouvir da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar nos desafiando. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Imagine você, se você pegar uma cadeira, sentar-se nessa cadeira e pedir para alguém, uma pessoa, tentar levantar você. Aí depois, você pede para 2 ou 3 pessoas pegarem essa mesma cadeira que você está sentado e pedir para levantar. É lógico que com muito mais pessoas fica mais fácil de carregar a cadeira. E essa atitude serve para ilustrar a passagem bíblica que eu quero que nós leiamos nesse momento. O texto que eu quero que a gente leia está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 13. Êxodo 17, de 8 a 13, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia e peleje contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez José como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhes ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete ao Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Lemos até o versículo 16 para a gente completar o entendimento do texto. O que está acontecendo aqui? A tribo de Amaleque estava querendo atacar Israel, ou estava atacando Israel. Era a situação que Israel estava enfrentando. Todo o povo se envolveu para resolver essa situação. Moisés deu a ordem para Josué batalhar. Josué escolheu os homens e foi guerrear. Moisés ficou no cume do monte segurando o cajado ou o bordão. O interessante é que a vida particular do povo estava ligado com a sua vida espiritual. Quando Moisés mantinha as mãos elevadas, o povo prevalecia. Quando ele abaixava, o povo perdia. Então, Arão e Ur fizeram a sua parte. As mãos de Moisés eram pesadas. O que eles fizeram? Eles pegaram uma pedra para Moisés ficar sentado e ficaram segurando os braços de Moisés, um do lado, o outro do outro. E com isso, o povo venceu. Com a ajuda de todos, houve a vitória. Agora imagine só, se todo o povo não tivesse se envolvido para resolver a situação. Se Moisés não tivesse dado a ordem para Josué, porque não era ele quem iria batalhar. Porque ele não achava que precisava se preocupar com Amaleque. Se Josué não tivesse obedecido à ordem de Moisés, porque achasse que ele quem deveria ir à batalha,
porque não achava que o problema era dele e não achava que era importante. Ou se Moisés não tivesse subido no monte, porque estava cansado, porque achava que não precisava. Ou se Arão e Hur não tivessem segurado as mãos de Moisés. Porque não estavam dispostos, ou não achavam que era importante. Por acharem que a preocupação deles era só espiritual. Ou seja, cada um deles dessem suas desculpas para não participarem da resolução dos problemas. Dessem suas desculpas legítimas para eles. O resultado seria o pior possível. Amaleque teria vencido Israel e todos teriam perdido. Todos. Mas graças a Deus que não foi assim. Agora, o que isso tem a ver conosco? Nós passamos por várias situações. Situações boas e situações ruins. E diante disso, temos duas escolhas. Agirmos como o povo de Israel ou não agirmos como o povo de Israel. Repartir as nossas cargas ou tentar levá-las sozinhos. Deus nos diz que nós não precisamos enfrentar as situações da nossa vida sozinhos. E também nos diz que devemos caminhar juntos. Eu quero que nós abramos as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Diz assim: Gálatas 6, de 1 a 3. Irmãos, se alguém for surpreendido de alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Deus nos diz que precisamos dos outros cristãos, dos nossos irmãos em Cristo para enfrentarmos algumas situações. Devemos verificar a nossa vida espiritual, o que ele mostra no versículo 1, que nós devemos verificar a nossa vida espiritual antes de corrigir alguém. E ele diz, corrigir com espírito de brandura e cuidar para não cair no mesmo erro, porque nós somos passíveis do mesmo erro. O que ele nos diz no versículo 3? Que temos uma advertência séria. Porque nós precisamos verificar a nossa vida antes de corrigir alguém. Porque se julgamos ser alguma coisa, ou espiritual, ou maduro, e não somos, nós temos atitude errada, ou cometemos algum pecado, ou ao confrontar alguém, e estamos passíveis do mesmo erro, nós nos enganamos, é o que diz o versículo 3. Mas olhando o versículo 2, nós vemos algo muito importante. Que diz o quê? Que devemos levar as cargas uns dos outros. Caminharmos juntos na nossa vida cristã. Não podemos andar sozinhos. Nós devemos compartilhar e ajudar nas necessidades de uns dos outros. Deste modo, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. E sabe qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. É a lei que se encontra lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Por que Jesus Cristo fala que esse mandamento é novo? Porque ele deu o exemplo. Assim como eu vos amei. E quando nós levamos as cargas uns dos outros,
nós cumprimos essa lei de Cristo e nós mostramos ao mundo que somos o quê? Discípulos dele. Que nós somos seus seguidores. Temos também aqui um alerta importante. Devemos levar as cargas uns dos outros, mas sem compartilhar para os outros as cargas dos outros. Conseguiram entender? Nós devemos levar as cargas uns dos outros, mas sem compartilhar para o outro a carga dos outros. Ou seja, sem fazer fofoca do que eu sei. Essa atitude de fofoca é pecado. E eu quero que a gente veja alguns textos que falam sobre isso. Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, nos diz o seguinte. Provérbios, capítulo 11, versículo 12 a 13, diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. Versículo 13, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não devemos ser mexeriqueiros, nós devemos ser pessoas fiéis de espírito. Capítulo 20, versículo 19, diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não se meta com quem muito abre os lábios. Então nós devemos compartilhar, carregar as cargas uns dos outros, mas sem compartilhar para o outro a carga dos outros, ou seja, sem fazer fofoca. O que eu posso fazer de prático, já que eu não posso ficar fazendo fofoca? Perguntar para a pessoa que me pede ajuda se eu posso compartilhar com mais pessoas para que nós possamos ajudá-la. Eu tenho que pedir a permissão para a pessoa para compartilhar com outras pessoas para que nós possamos ajudá-la. É assim que nós devemos fazer na prática. E lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Deus nos diz que nós não podemos deixar de estar juntos. Não podemos deixar de se reunir, não podemos deixar de ter contatos. Não fazer como alguns que costumavam não se reunir, que costumavam ficar isolados. Nessa situação de pandemia que nós estamos. Esse é um prato cheio para as pessoas ficarem isoladas. O versículo diz que nós devemos admoestar uns aos outros. Devemos estar juntos e nos animarmos a seguir a nossa vida cristã. A ideia da palavra admoestar é uma ideia forte, uma palavra forte. É a mesma coisa de você chegar, alguém pegar, aquela expressão, pegar pelos ombros, olhar no olho da pessoa e falar: olha, você tem que estar junto, você não pode se isolar. Nós precisamos estar juntos. Mas como estar junto nessa época de pandemia, né? Mas o que nós podemos fazer do estar junto é estar junto com outra pessoa. Mais para frente eu vou falar mais alguma coisa sobre isso. Bom, o que nós vimos? Deus nos diz que o seu problema é o meu problema. Devemos enfrentar algumas situações juntas, como o povo de Israel fez com Amaleque. Ele nos diz que devemos estar junto com outros cristãos, para levarmos as cargas uns dos outros, para compartilharmos as nossas necessidades, estar junto com outros cristãos como igreja. E agora gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, como é que nós estamos agindo hoje? Nós estamos agindo como o povo de Israel diante de Amaleque? Estamos compartilhando as nossas cargas com outros cristãos? Ou nós estamos querendo andar sozinhos? Sofrendo sozinhos as nossas dores e necessidades, achando que isso é muito bom.
Mas Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso de nós. E sabe como você pode aplicar essas verdades à sua vida? Aproveitando as oportunidades que você tem de se relacionar e conhecer e compartilhar com outros irmãos. Participando, mesmo que virtualmente, dos seus encontros de célula. Participando, mesmo que virtualmente, das celebrações. Eu sei que você assiste só, não participa de estar lá interagindo com alguém. Mas tenha a oportunidade de você ligar para o seu irmão em Cristo. Mandar mensagem pelos aplicativos de relacionamento. Fazer chamada de vídeo. Não se isolar. E não ficar com aquela mania que as pessoas sempre têm, né? Ah, mas é só eu que procuro. As outras pessoas não me procuram. O mandamento de Deus é para mim. Eu tenho que estar tendo a disposição de cumprir. Então o que Deus pede para mim, o que Deus pede para você, o que Deus pede para nós? Que nós compartilhemos as nossas cargas uns dos outros. E assim nós iremos cumprir a lei de Cristo. Amém?
Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de nós vermos a Tua Palavra, podemos ler, ó Pai, esse texto de Êxodo, Senhor Deus, capítulo 17, e vemos essa história maravilhosa da Tua Palavra, onde todos estiveram participando, Senhor Deus, para resolver o problema. Ninguém ficou isolado, Pai, mas todos estiveram participando. Quero te pedir por cada um de nós, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a nós não ficarmos isolados uns dos outros. Apesar de distante, que nós possamos fazer aquilo que nos cabe, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, poder levar as cargas uns dos outros, para que assim nós possamos também cumprir a lei de Cristo. É certo, Senhor, que nós estamos nessa época de distanciamento social, mas isso não é motivo, Deus, para nós não fazermos aquilo que nos cabe. Que o Senhor esteja nos ajudando nisso. Esse é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Que Deus possa estar nos abençoando e nos dando uma ótima semana.